Eu posso para confirmar com você depois, mas... Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Nós estamos ao vivo no Facebook do deputado federal Célio Moura, do deputado federal Paulão, do PT de Alagoas, e também do deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia. E também no YouTube do deputado Célio Moura. Tá? Agradecemos a todos que estão nos assistindo agora, mandando um grande abraço a cada um e a cada uma. Temos aqui conosco deputado federal Célio Moura, do PT do Tocantins, deputado Paulão, do PT de Alagoas, deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Tá? Nós vamos apresentá-los, né? Vocês já conhecem alguns, mas sempre é bom conhecer mais gente. Enquanto isso, por favor, compartilhe no seu Facebook para mais gente assistir conosco, curta, dê o seu legal, tá? E também se inscreva no Facebook do deputado Célio Moura. Tá? O nosso deputado Célio Moura, aqui do Tocantins, é advogado há mais de 40 anos. Formou-se na Faculdade de Direito de Anápolis, Goiás. Filho de camponês, nasceu em Arapuã, Minas Gerais. Chegou ao atual Tocantins em 1978, no auge dos conflitos de terra e da pistolagem. Advogou para a FETAEG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Goiás. Apaixonado pela causa, defendeu, entre outros personagens da história do país, o padre Josimo Tavares, símbolo da luta pela terra, que foi assassinado no Bico do Papagaio. Atuou também na Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Célio criou a primeira subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, no norte de Goiás, em Araguaína. Também foi conselheiro da OAB. O engajamento junto aos movimentos sociais o levou à política em 1982, quando ajudou a fundar o PT. Participou na década de 80 da luta pela criação do Tocantins, engajado em vários atos e reuniões. É o primeiro deputado federal eleito pelo PT do Tocantins, o único do estado que faz oposição ao governo Bolsonaro e o único que votou contra a reforma da Previdência. Célio Moura defende a democracia e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Tocantins. Temos conosco também nosso companheiro deputado Paulão, do PT de Alagoas. Paulo Fernando dos Santos, 62 anos, eletrotécnico aposentado da antiga CEAL, Companhia de Energia de Alagoas, bacharel em Direito, com especialização em Direito Ambiental e Urbanístico. Paulão iniciou sua trajetória atuando no movimento sindical. Foi presidente da Associação dos Técnicos Industriais de Alagoas, 1986 e 87, presidente dos Sindicatos Urbanitários de Maceió, de 1987 a 1993, e presidente da CUT Alagoas, 1996 e 97. Foi vereador por Maceió no período de 1997 a 98, quando foi eleito deputado estadual, em 98. Cargo para o qual foi reeleito em 2002 e 2006. Em 2010, candidatou-se a deputado federal, ficando na suplência. Assumiu o cargo em 2013, sendo reeleito em 2014 e 2018. Sua trajetória sempre esteve ligada à luta dos direitos humanos, dos trabalhadores e na defesa da democracia. Foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados em 2017. Temos também conosco nosso deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia. O deputado é formado em Direito na Universidade Federal da Bahia, foi o primeiro vereador eleito em 2000 pelo PT no município de Feira de Santana, na Bahia. Em 2002, foi eleito deputado estadual, reeleito em 2006, 2010 e 2014. Na Assembleia Legislativa da Bahia, foi presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, da Comissão de Constituição e Justiça e vice-presidente da Comissão de Saúde e Saneamento. Também foi líder do governo, tanto de Jacques Wagner como de Rui Costa, por 8 anos. Hoje, Zé Neto é deputado federal, vice-líder do PT na Câmara, membro titular e coordenador da bancada do PT na Comissão de Desenvolvimento Econômico, participa de 6 comissões, dentre elas a da Reforma Tributária, da Segurança Pública e de Transporte e Aviação. Então, para você que está entrando agora, nós estamos apresentando os 3 deputados federais que vão debater conosco, né, sobre a conjuntura do país, né, vão debater conosco a defesa da democracia, o golpe de 1964 e os atos antidemocráticos de 2020. Tá? Então, se você ainda não curtiu, curta,
Se você não compartilhou, compartilhe agora no Facebook para que a gente consiga atingir mais gente. E entre também no YouTube, deputado Célio Moura. Tá? Então, muito obrigado a todos que estão assistindo, obrigado aos deputados, e nós vamos, então, começar o debate, passando a palavra para nosso deputado federal, Célio Moura. Né? Com você, Célio, para começar esse debate hoje tão animado, nessa tarde de sábado, que nós estamos lutando pela democracia em todo o Brasil. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do Tocantins e do Brasil inteiro. É motivo de muita alegria, companheiro Hilton, ter conosco nessa live duas expressões das mais importantes do Partido dos Trabalhadores. Dois gigantes da democracia na Câmara dos Deputados, nordestinos, deputado Paulão, que é um brilhante deputado que tem encantado a gente que chegou agora, pela sua firmeza, pelos seus debates, pelos seus discursos, que realmente demonstra conhecimento e que é um deputado realmente comprometido com a democracia, acima de tudo. Outro é o deputado José Neto, né? Também experiente, deputado estadual por vários mandatos, né? Vice-líder agora, um homem que tem mostrado a presença de que os novatos também, quando chega firme, acontece. Então, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos perdê-lo, porque vai ser prefeito de Feira de Santana, seu sonho vai ser realizado e eu desejo sucesso para esse companheiro. Eu gostaria de dizer para os companheiros e companheiras que eu venho do Araguaia. Venho lá das matas do Xambioá, do São Geraldo do Araguaia, daquela região do Araguaia até o Marabá, a região da guerrilha do Araguaia. Pela primeira vez, o Tocantins elegeu um deputado federal, uma vez que sempre elegeu filhos de governadores, filhos de deputados, filhos de senadores, grandes empresários, médicos, grandes fazendeiros, né? E pela primeira vez aconteceu de eleger um militante que sempre lutou no estado do Tocantins como advogado. Cheguei em Araguaína em 1978. Fui o fundador da primeira subseção da OAB do norte de Goiás. Lutamos demais pela criação do estado do Tocantins, hoje o estado mais novo do Brasil. E durante esse tempo todo, nunca conseguimos eleger um deputado federal. E como disse antes, somente os granfinões. E aqui, no Tocantins, é aquela briga de duas famílias que se eternizam no poder. Trocam de lado apenas para poder disputar as eleições. Agora, dessa vez, conseguimos chegar para mostrar a presença da luta de alguém que deu a vida inteira em defesa dos trabalhadores rurais, em defesa dos negros, dos índios, dos quilombolas, em defesa da reforma agrária, em defesa do serviço público, em defesa dos povos indígenas do meu estado, do Tocantins, do estado do Maranhão, do estado do Pará, onde nós militamos. Eu gostaria de dizer que no Tocantins, desde que Lula foi eleito presidente pela primeira vez, nós nunca perdemos uma eleição para presidente da República. E nesse ano de 2018, o ano passado, a eleição passada, nós conseguimos o único estado do Brasil que viramos as eleições. Nós perdemos no primeiro turno as eleições para Bolsonaro, no segundo turno nós vencemos. E eu fui o coordenador dessa campanha. Eu moro em Araguaína, a maior cidade do estado do Tocantins, na região norte, a 100 quilômetros de Xambioá. Portanto, eu moro na beirada, bem dizer, do nosso querido Rio Araguaia, onde tem a história mais linda de resistência pela democracia nesse país. Eu sou da cidade onde foi criada a União Democrática Ruralista, foi criada em Araguaína pelo seu Ronaldo Caiado, hoje governador de Goiás, e que foi colega do Paulão aí na Câmara,
que conhece ele, um dos homens mais arrogantes, prepotentes que eu já conheci na minha vida inteira. Portanto, é com essa alegria que nós estamos nessa live. Eu quero agradecer esses dois valentes companheiros que se dispuseram a vir debater conosco, para dizer que, desde 1979, quando a Lei 6.683, a Lei da Anistia, que foi sancionada pelo presidente da República e que não aceitou nenhuma emenda, deputado Paulão, deputado Zé Neto, nenhuma emenda foi possível ser apresentada, ou seja, do jeito que veio, foi aprovada, né? Os crimes contra a ditadura, nós sabemos que são invioláveis. Tem dois colegas advogados, sabem muito bem disso. Mas, infelizmente, né, a violação da dignidade humana manteve até recentemente. Os torturadores daquela época estão até hoje. Eu lembro muito bem, deputado Paulão, deputado Zé Neto, quando cheguei em Araguaína, logo em seguida a ditadura militar criou o tal do GETAT, Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins. A sede ficava em Marabá. Tinha uma unidade em Tucuruí e outra em Araguaína, cidade mais ao extremo norte do estado de Goiás, na época. E eu lembro muito bem que, no ano de 1983, nós convidamos vários deputados federais para ir a Araguaína, para que nós fizéssemos um ato pela extinção do GETAT, que era um órgão ineficiente, comandado por oficiais do Exército, da Ativa, vários exércitos, coronéis, majores, capitães, que dirigiam a reforma agrária naquela época, porque nossa região era a mais conflitante do Brasil, a região do Bico do Papagaio. E eu lembro muito bem que nós fizemos uma reunião em Araguaína com mais de 22 deputados federais. Dentre eles, José Genuíno Neto, no seu primeiro mandato, José Eudes, o deputado Ayrton Soares, a Beth Mendes, o deputado Juruna, o deputado Aldo Arantes, que era do PCdoB na época. E nós fizemos um ato em Araguaína. E no outro dia nós fomos fazer o ato em Xambioá, em São Geraldo do Araguaia, que fica do outro lado do rio. E lá, nesse ato, colocamos dois caminhões, um colado no outro, e fizemos o ato pela extinção do GETAT. E nós lembramos muito bem, eu lembro muito bem do discurso do deputado José Genuíno, que dizia: olha, os milicos que estão nesses carros brancos em frente são tudo do SNI. Por que vocês não vêm me prender agora? Me prenderam aqui, sofri aqui. Agora eu sou deputado federal e vim aqui para defender a democracia. Naquele tempo era ditadura. A gente esperava qualquer hora o Exército, o próprio a Polícia Federal, qualquer hora fazer uma reação, mas infelizmente não aconteceu. Eram 22 deputados federais, inclusive o Juruna, deputado Mário Juruna, estava presente. Eu lembro que eu saí de Araguaína para ir para Xambioá e, na metade do caminho, eu fui de moto na frente para poder organizar a chegada dos deputados, quando, na metade do caminho, o Rio tu conhece ali, depois do trevo de Piraquete, tinha uma barreira lá, era mata dos dois lados da rodovia. Estava lá a barreira do Exército, né? O Exército cercou a estrada, né? E eu lembro, eu fiquei esperando, me deram um baculejo na minha moto e depois eu me identifiquei que era advogado, eles pediram para me provar que eu era advogado, mostrei a minha carteira, falei, mas como é que você está indo para lá? E eu tinha um documento lá que eu ia até ver depois que era o mandado, o processo que eu ia ver lá em Xambioá, mostrei o documento, ele falou, você vai ficar esperando aqui um pouco. Logo, logo o ônibus chegou com os deputados, eu lembro muito bem, que o deputado Mário Juruna desceu do ônibus e foi na estrada, era chão, rodovia de chão, estrada de chão, e pegou os cavaletes que estavam cercando a estrada e jogou no meio da mata. E mandou a gente entrar, todo mundo entrar no ônibus, eu montei na moto e nós seguimos para Xambioá. Portanto, desde essa época, nós estamos na luta.
Também gostaria de informar os companheiros e companheiras que eu fui advogado na luta pela reforma agrária. Comecei advogando para os sindicatos de trabalhadores rurais naquela região. Também assessorei a FETAEG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás. Também participei da luta junto com o padre Josimo Moraes Tavares. O padre Josimo, eu fui na sua ordenação em Xambioá. Ele nasceu em Marabá, mas veio para Xambioá ainda criança, foi para Petrópolis, onde formou e voltou para Xambioá. E sua primeira missa foi celebrada em Vanderlândia, onde eu participei também. E com ele, nós trabalhamos junto na Comissão Pastoral da Terra e no CPG, Centro dos Professores de Goiás. E foi a região mais conflituosa que eu já vi, mais conflitante do estado de Goiás e do norte do Brasil, na época da Guerrilha do Araguaia. Eu cheguei já em 1978, mas até hoje existem os resquícios naquela região da ditadura militar. Portanto, essa lei, a lei da anistia, ela deixou todos os torturadores, todos aqueles que praticaram tortura contra os trabalhadores, eu lembro muito bem, hoje estão construindo a ponte que liga Xambioá a São Geraldo, unindo Tocantins ao Pará, ali na região de São Geraldo, Xambioá. E a cabeça da ponte do lado de Tocantins é justamente onde era o quartel da ditadura, o quartel do Exército, a central de tortura e de comando de todas as operações da guerrilha do Araguaia. Eu vejo lá de vez em quando aquele local e lembro quantas vidas foram ceifadas naquele lugar. E naquele tempo, Paulão, Zé Neto, eles prendiam o pessoal na mata e pegavam o pessoal e levavam para Araguaína, a cidade que eu moro, onde existia o quartel da Polícia Militar, segundo o BPM. Era o local onde existia a identificação digital das pessoas. Era o único local que poderia ter a identificação digital. E os presos do Xambioá, os nossos mártires da luta pela democracia, muitos deles chegaram vivos em Araguaína e muitos deles, temos notícia que não chegou vivo em Xambioá. Portanto, a gente acredita que mesmo na região de Araguaína podem ter muitos companheiros e companheiras que devem estar enterrados ou julgados naquelas matas que hoje já são pastos, ou seja, que já foi aberto aquelas matas todas. Mas eu gostaria, antes de concluir a minha fala, falar sobre o que aconteceu naquela região. Foram as doações de terras que fizeram para poder, como diz naquela região, para amansar aquelas matas, né? Doaram as terras do Araguaia e Tocantins para grandes latifundiários. Para vocês terem uma ideia, o famoso Silvio Santos ganhou, em 1972, do governo Médici, 70 mil hectares de terra no Araguaia, ou seja, ele que é o sogro do ministro da Comunicação, ganhou de graça 70 mil hectares de terra na Amazônia. Da mesma forma, a Volkswagen ganhou a fazenda Vale do Cristalino, mais de 100 mil hectares de terra. Também a Rede Globo ganhou, aqui na região do Pará, com Mato Grosso, também milhares e milhares de hectares de terra. E o mais famoso é aquele dono da CR Almeida, a construtora Cecílio Rego Almeida, que já foi, inclusive, deputado anteriormente, o irmão dele também foi deputado, fazenda do Cecílio Rego Almeida, lá no Vale do Jari, mais de 300 mil hectares de terras. Ou seja, eles davam as terras, depois davam tal do projeto Proterra, onde as pessoas desmatavam a fazenda, faziam a cerca de arame, compravam as vacas e os touros, faziam a sede da fazenda, compravam a mansão em Goiânia ou uma mansão em Uberlândia, Minas Gerais ou São Paulo, uma caminhonete nova, ainda sobrava dinheiro, e depois de 4 ou 5 anos que ia pagar a primeira parcela. Quando ele ia pagar, só os
filhos daquelas vacas que eles já tinham nascido, que já tinham produzido, ele já pagava aquele financiamento. Portanto, é só para informar como foi a vida no Araguaia. Nós conhecemos Curió, Coronel Curió, morou, inclusive, em Araguaína, disfarçado de madeireiro, que foi o algoz do Xambioá. E depois foi para a Serra Pelada, justamente eram os informantes dele que eram ameaçados na região depois que acabou a guerrilha, ele levou esse pessoal para dar barrancos de ouro na Serra Pelada. E agora, esses dias, foi recepcionado pelo nosso presidente da República. Portanto, eu sou de Araguaína, moro lá há esse tempo todo. A UDR foi criada em frente à minha casa, no Transhotel. E nós, na época, no ano de 1985, nós éramos 6 advogados que advogavam naquela região toda. O Paulo Fonteles, na região do sul do Pará, na região de Redenção, Conceição, Rio Maria, Santana do Araguaia. Eu ficava na região do Araguaína e do Bico do Papagaio, e tinha o deputado Gabriel Pimenta, que ficava em Marabá, e tinha o João Batista, que era advogado em Paragominas, e o deputado e o advogado Nonatinho, que ficava em Santa Luzia, no Maranhão. Sabe o que aconteceu? E o Oswaldo Alencar, em Imperatriz. Sabe o que aconteceu, companheiros deputados? Amigo Hilton? O Paulo Fonteles foi assassinado em Belém, quando chegava em Belém, vindo lá da região do Araguaia. O Gabriel Pimenta foi assassinado em Marabá, isso no período de 2 meses. O João Batista foi assassinado em Paragominas. O Nonatinho foi assassinado em Santa Luzia do Paruá, no Maranhão. O Oswaldo Alencar levou um tiro na cabeça em Imperatriz, mesmo local que mataram o padre Josimo. E eu saí na primeira lista. Quando mataram o padre Josimo, eu saí na primeira lista como o primeiro a ser assassinado. Eu fui o único dos advogados daquela região que estou aqui para contar a história. Portanto, nós estamos nessa luta há muito tempo, nessa luta em defesa da democracia. Eu fui candidato a governador do Tocantins em 1990, justamente foi criado em 89, no mandato tampão. Em 90 eu disputei a eleição. Em 1998, novamente fui candidato a governador. Em 2004, fui candidato a prefeito de Araguaína. Perdi a eleição por menos de 0,5%. Tive 49,6% dos votos na minha cidade, a maior cidade, então, do estado de Tocantins na época. Na época, ela era maior, inclusive, que Palmas, que é a capital. Depois, em 2006, fui candidato ao Senado. E aí, em 2008, novamente candidato a prefeito de Araguaína. E só depois, em 2018, que eu voltei a disputar as eleições, primeiro como candidato a vice-governador no mandato tampão, vice do PSB, e depois me lancei como candidato a deputado federal, me elegi, estou aqui hoje com muito prazer, fazendo parte da maior bancada do PT, do Congresso Nacional. São 54 deputadas e deputados, homens brilhantes, homens capacitados, homens que realmente merecem respeito, inclusive esses 2 bravos companheiros que estão conosco nessa live. E eu gostaria de encerrar minha primeira fala para poder ouvir, porque eles são nossos convidados, né, Hilton? É o Paulão, deputado Paulão, do PT de Alagoas, e o deputado Zé Neto, que nós queremos ouvir para falar sobre conjuntura, para falar sobre democracia, para falar sobre ditadura e para falar sobre o que nós vamos fazer com esse Bolsonaro. Até daqui um pouquinho. Obrigado, deputado Célio Moura. Agradecemos por sua contribuição. Né? Nós estamos aqui com muita gente assistindo, viu, deputado Paulão, deputado Zé Neto, né? E muita gente comentando, né? Nós temos aqui Daniel Barbosa, de Araguaína, Ivan Berg, Valdenor, de Piraquê, Antônio Edes, pré-candidato a vereador do PT em Palmas, José Honorato está aqui com a gente também, o Regis, ex-vereador do PT em Formoso do Araguaia, né? Temos também o Nilo Alves, nosso poeta, compositor, cantor, né, que está junto com a gente aqui.
né? Nós temos, assim, uma série de pessoas assistindo conosco, né? O Tião Noleto também está aqui, um monte de gente. E nós estamos também ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara. Tá? Então, além do Facebook do deputado Célio Moura, do Facebook do deputado Paulão, Facebook do deputado Zé Neto, que você pode curtir, compartilhar, tá? Compartilhe agora para chegar para mais gente. Nós também estamos com o Facebook do PT na Câmara. Tá? Então, curta e compartilhe. O debate vai continuar, gente. Agora vai ser o deputado Paulão ou o Zé Neto? Pela idade, pela autoridade, pelo tamanho, pela zorra toda, ele. Ah, tá certo. Então, gente, com Depois vocês... de uma aula de história dessa aqui, da resistência, da luta, o cara que já ele nasceu em Minas, se formou em Goiânia, está lá no Tocantins, aí lá vai, mas, rapaz, deixa eu ficar quieto aqui no meu canto, deixa esses caras grandes aí falar, velho. Primeiro eles. Tá. Obrigado, deputado Zé Neto. Aqui no Tocantins, nós somos um estado de imigrantes. Eu mesmo sou de São Paulo, né? Nós temos aqui pelo menos 1/3 da população que é nascida em outros estados. De todos os estados do Brasil tem gente aqui. E muita gente de Alagoas e também da Bahia. Tá? Então, vou passar a palavra para o deputado Paulão. Você quer falar, Célio? O Tocantins que tem mais nordestino. É o estado do Tocantins, o estado do Brasil que tem mais nordestino, viu? É por isso que a gente tá. voa aí para a zorra. Tá certo. Pois é, aqui tem muita gente de todos os estados do Nordeste, principalmente do Maranhão. Maranhão é o que mais tem... E quantos anos? Tocantins tem quantos anos hoje? 31. Faz 32 em outubro. É uma unidade muito nova, unidade federativa nova. É a capital do Matopiba, viu? Essa palavra feia que o Paulão adora falar lá na Câmara, viu? Tá certo. Então, vamos ouvir nosso deputado Paulão, do PT de Alagoas, né, que vai discutir conosco, apresentar, né, sobre a conjuntura do Brasil, né, a luta pela democracia e os atos antidemocráticos que estão havendo agora. Deputado, abra seu microfone e já pode falar. Boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar em nome do Célio. Célio, esse amigo que vocês que assistem e que conhecem o Tocantins, mas o Brasil começou a conhecê-lo na Câmara Federal. Esse compromisso social, essa capacidade de oratória e, principalmente, o compromisso, essa história bonita, né, que ele contou rapidamente, né? Então, dizer que é motivo de muito orgulho, Sérgio. Tudo é tua equipe, cumprimentar de forma especial todo o povo de Tocantins. Queria abraçar meu amigo Zé Neto. Zé Neto, esse deputado experiente que assumiu a Câmara também, tem sido um destaque pela capacidade de articulação, de proposição, e agora um desafio de ser candidato a prefeito, que eu tenho certeza que o povo de Feira de Santana irá reconhecer. A pena que a gente vai ter um desfalque muito grande. Mas, veja bem, eu queria só destacar na fala, inicialmente, do Célio, 2 fatos, Célio, que você falava. Você falou do Aldo Arantes, né? Aldo Arantes, na época, ele era integrante da API, a Ação Popular, ligada à Igreja Católica, que depois virou a PML, Ação Popular Marxista-Leninista, que depois virou PCdoB. E o Aldo Arantes morou um período em Alagoas, inclusive fez uma resistência importante naquele período da plena ditadura militar, no Alto Sertão, numa cidade chamada Água Branca. E ele foi preso, né? Com um período preso em Alagoas, e, enfim, tem ligações históricas com Alagoas, inclusive tem uma relação muito forte com o pai e a mãe do Alexandre Padilha, né? Que na época ainda, acredito que não era nem nascido, se era muito jovem ainda, que a mãe do Alexandre Padilha é alagoana, uma médica alagoana. Outra pessoa também que é preciso destacar, você falou tanto em Xambiobá, o quartel, que foi o local da tortura, né, em relação a vários militantes,
tem um coronel da reserva da aeronáutica, chamado Pedro Correia, que você conhece bem, eu conheço ele assim, mas de uma forma distante, e ele veio para Alagoas. E quando chegou aqui em Alagoas, ele lança um livro chamado Xambiobá, conta todo esse destaque, e atualmente ele é pastor evangélico. E ele consegue desvendar o período da ditadura militar, principalmente em relação a Tocantins, que eu não vou aqui repetir, porque quem sabe com propriedade é o Célio, né? Na disputa da terra e dos grandes latifúndios, aí, como ele citou. O Cecílio Rego de Almeida, ele foi, na época, no auge, o fazendeiro que tinha a maior extensão de terra do mundo, doado pela ditadura. E aí eu queria destacar 2 pontos do período da ditadura militar, porque muitas vezes na história as pessoas esquecem. Primeiro, que foi o processo, o período de 64 a 85, os militares governando, foi o período que mais concentrou renda. O que é isso? Foi o período que os ricos ficaram mais ricos e aumentou a pobreza. Então, um dos desafios do mundo hoje é o que a sociologia, né, e a política, enfim, todas as áreas ligadas à parte política e humana trabalham, que é a questão da concentração de renda. Hoje, entre 1,5% a 2% da população controla a economia do mundo, são os bilionários. E é preciso destacar que a ditadura militar ajudou para ser esse modelo. Foi o período que teve maior pobreza e os ricos concentraram mais renda, até porque ganharam, como foi dito aí, 70 mil hectares para o Silvio Santos, para o Cecílio Rego de Almeida, para a Globo, enfim, de graça. Em compensação, o trabalhador, o nordestino que sai para trabalhar em Goiás, no caso, depois Tocantins, não tinha direito a 1, 2, 3, 4, 5 hectares de terra. Então, a luta, além disso, tirando os povos originários, os povos indígenas, povos tradicionais, os quilombolas que tinham, sem dúvida nenhuma, Tocantins. Mas eu queria levantar um tópico para a gente provocar o debate. 64, o Célio é uma pessoa que tem maior experiência temporal, você tem mais idade, que ele vivenciou. Ele é um advogado militante, é exemplo do Zé Neto mais jovem. Mas os dois são advogados, no meu caso, só sou bacharel. E ele vivenciou essa realidade, porque ele era advogado da lide, do cotidiano, fazendo defesa da luta agrária, da agricultura familiar e, principalmente, a luta agrária. Então, ele conhece essa realidade. Em 64, tem algumas características que é diferente de hoje. Em 64, a elite econômica queria dar o golpe militar. Essa é a questão. A elite política dividida. Você tinha um Senado e um Congresso que tinham uma visão, do ponto de vista da democracia, mais consolidada que hoje na correlação de forças, né? As Forças Armadas ainda tinham uma divisão, porque do período de 30 até 64, você tinha uma influência do Partido Comunista Brasileiro, onde vários integrantes das Forças Armadas participavam de uma forma direta. E o símbolo maior era Luiz Carlos Prestes. Então, isso é uma realidade do processo. A igreja que predominava na época era a Igreja Católica, naquela época muito conservadora, foi favorável ao golpe militar. A OAB foi favorável ao golpe militar. E as famílias de classe média alta, o poder econômico e social também queriam o golpe. Então, mas havia uma divisão. Qual foi o motivador para o golpe de 64 ser consolidado? É porque tinha interesses internacionais. Os americanos tinham interesse de ter um golpe militar, porque eles ficaram com medo do processo da Revolução no final da década de 50 em Cuba e a influência que Cuba estava tendo na América do Sul. Esse é um fator muito forte que desestabilizou o processo. Além disso, na época,
o Partido Comunista Chinês, na época com Mao Tse-tung, né, também tendo relação diplomática no campo da esquerda. Então, esse movimento internacional contribuiu para ter o golpe. Não só foi no Brasil, foi ações externas, principalmente americanas. Muito bem, então, a ditadura vai de 64 até 85, quando a sociedade, de uma forma geral, coloca uma palavra de ordem que unifica todos: democracia. Então, houve uma abertura democrática. Naquela época, os partidos de esquerda não tinham direito a ter atuação. E que partido de esquerda existia antes de 88? Existia o mais antigo, que é o PCB, tem uma disputa, PCdoB e PCB. Mas o PCdoB de hoje é mais jovem, mesmo o nome sendo PCdoB. Na realidade, era o PCB, que era o mais antigo, de 22. O PCdoB foi em 62. Existiu o PTB, que depois virou PDT, e existiu o PSB. Então, esses partidos são muito mais antigos do que o PT. O PT foi criado em 1980, em 10 de fevereiro de 1980. E havia uma discussão muito grande, porque na hora que foi legalizado o PT, mas os dois partidos comunistas, o PCB e o PCdoB, não foram legalizados, só depois que teve a legalização. Muito bem. Então, quem tinha militância de esquerda, eles tiveram que entrar no partido guarda-chuva chamado MDB, porque na época da ditadura você tinha uma bipolaridade. Você tinha a Arena, que era o partido da ditadura, e você tinha o MDB, que era um partido de oposição. Então, foi uma sigla do guarda-chuva que esses militantes mais antigos, inclusive do PT, fizeram militância no MDB. Para citar um exemplo, vereador Eduardo Suplicy. Ele foi eleito pela primeira vez pelo MDB. Depois, só a título de exemplo, para não aprofundar. Depois que legaliza os partidos, vem a consolidação da Constituição de 88, aí você tem os partidos saindo do guarda-chuva chamado MDB e cada um procura fortalecer a sua sigla partidária. Eu não vou entrar aqui no mérito, não é o objetivo, não tem tempo. Qual é a realidade de hoje desse cenário, que a gente tem que trabalhar hoje, para não ficar somente na história, que é fundamental? É que hoje você tem uma elite econômica que, no primeiro turno das últimas eleições, ela se dividiu em várias candidaturas. A principal candidatura da elite econômica financeira era o Geraldo Alckmin, do PSDB, que não decolou. E as outras candidaturas de direita ou de centro. Então, começa a ter um fato novo do crescimento do Bolsonaro, mas não foi um crescimento espontâneo. Ele utilizou de um mecanismo que foi implantado primeiro nos Estados Unidos, na eleição do Trump, que foram as redes sociais financiadas. Ele teve financiamento 2 anos antes das eleições, através de um grande articulador internacional chamado Steve Bannon, que ajudou na eleição do Trump. E aqui você teve toda uma rede de empresários, a começar pelo o Zé Carioca, o velho da Havan, né? E vários outros, né? Americanas, Habibs, Boabino Diniz, os pesos pesados da economia. Paulo Leman, que é o segundo mais rico do Brasil, dono da Ambev, que controla mais de 60% da cervejaria do Brasil, que aquelas camisas amarelas que apareceram para derrubar a Dilma foi financiado por essa figura, chamado Paulo Leman, que elegeu, inclusive, vários parlamentares. Ele tem em torno de 40 parlamentares na Câmara Federal, a bancada do Paulo Leman. Geralmente são muito jovens, né? Uma figura conhecida da bancada dele. Tabata Amaral, que foi eleita pelo PDT, depois saiu porque votou favorável à reforma da Previdência. E você tem isso em todos os estados. Então, a fundação para isso, né? E qual era a tese deles? O inimigo é o PT. Não podemos
deixar Lula ser candidato. Então, Lula foi indiciado, depois Lula foi preso. E aí, em cima da hora, lança a candidatura do Fernando Haddad, que tinha sido prefeito exitoso, mas não tinha ainda capilaridade, conhecimento do plano a nível nacional. Então, ele é candidato e vai para o segundo turno. Você veja a força do povo querendo manter o legado do PT, um bloco que apoiou durante 8 anos de Lula, 4 de Dilma e a reeleição de Dilma. E Dilma, que não era uma pessoa conhecida na política. A Dilma era afiliada ao PDT, no período da ditadura ela fazia parte da organização clandestina, e só entrou no PT em 2002. Né? Na época, ela tinha ligação com o Brizola. Então, veja bem, o medo da elite financeira, industrial, comercial, principalmente das 3 grandes confederações, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio e a CNA, esse bloco que o Célio falou, né? Que foi o bloco antes da UDR, depois ruralista, agronegócio, um segmento de igrejas neopentecostais, principalmente as igrejas que trabalham muito na TV, a Exemplo Universal, né? Malafaia, o pastor Valdomiro e outros, jogaram peso no processo para eleger Bolsonaro. Então, Bolsonaro, que eu tive a oportunidade de conviver com ele, porque eu estou no 3º mandato, eu cheguei em 2013, convivi 2 anos com ele, depois fui reeleito, vivi mais 4 anos com ele. Então, eu convivi 6 anos. Era um deputado medíocre, chamado baixo clero, sem poder de convivência diplomática e não de articulação. Não conseguiu ser presidente de uma comissão na história, nunca foi relator de uma medida provisória, nunca foi relator de um projeto da sua autoria, né? Enfim, uma figura totalmente suicida, totalmente tosca. E essa figura chega à presidência. Então, ele chega na presidência fazendo uma negação da política e tendo a esquerda como alvo. Então, ele se baseou em um discurso muito ligado à visão conservadora de estrutura de família, e foi isso que ajudou a derrotar o nosso projeto, que vocês acompanharam, né? Mamadeira de piroca, kit gay, casamento, etc., para confundir o processo, e teve uma capilaridade muito grande no segmento religioso, essas fake, essas mentiras, e a rede que ele manteve no processo, e o suporte também da estrutura militar. Então, volta com força a parte da estrutura militar, as Forças Armadas, as polícias militares, guardas municipais, a estrutura de segurança que deu suporte a ele. Então, ele quer governar de uma forma isolada, sem governar com o Congresso e sem governar também com o Poder Judiciário. O Ministério Público, é preciso colocar que, na sua maioria, no Brasil, foram bolsonaristas. Na sua maioria, o Ministério Público, seja no campo estadual ou seja no plano federal. Quem teve postura avançada foi a Defensoria, tanto nos estados como no plano federal. E aí ele começa a trabalhar querendo fazer modificações estruturantes para atender a agenda do mercado capitaneada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Primeira reforma, dar continuidade à reforma trabalhista que começou por Temer. Aí, cacete no movimento sindical que ele elegeu como inimigo. Segunda reforma, reforma da Previdência. Quem foi prejudicado? Os trabalhadores públicos e da iniciativa privada. Quem foi beneficiado? Só as Forças Armadas, que não tiveram problema. Foram preservadas totalmente, não mexeram. Aí foi quando ele ia fazer a reforma do Estado. Acabar ministério, não ter concurso, privatizar. Aí vem a pandemia, que ataca o mundo, e teria que ser um debate à parte, tem um reflexo na economia, porque o tratamento da pandemia da Covid-19, como não tem vacina até hoje, o tratamento mais barato é o isolamento social. Então, os prefeitos e os governadores, na sua maioria, obedeceram à OMS, à ciência, à saúde, e fizeram isolamento social. Bolsonaro não, ele negou o isolamento social, porque ele tem uma tese
de fazer o processo da seleção, né, que o Hitler fez. Contamina todo mundo, uma parte da população sobrevive e o restante, quem morre é que tem alguma patologia. Quem tem cardiopatia, diabetes, acima de 60 anos, 70 ou seja, quem tem já algum problema. A seleção da eugenia, como o Hitler fez na Alemanha, com aquela experiência da raça ariana. Então, ele faz isso jogando proposital, querendo criar o processo. Então, uma parte da classe média que votou nele, mas essa classe média que tem uma formação intelectual e técnica, disse, não, eu não vou desobedecer a ciência. E começou a se revoltar com ele, os discursos que ele realizou, a narrativa que ele fez, né, de uma forma irresponsável contra a vida, né? Então, essas pessoas começaram a cair, ele perdeu o poder. Além disso, houve a queda do ministro da Saúde, os dois, e do Moro. Então, a realidade de hoje já finaliza o meu tempo. Dá para fazer um comparativo de hoje, 2020, com 64? Não. E qual é o elemento principal que não dá para fazer? Porque não existe vontade e articulação internacional para ter golpe militar no Brasil. Então, o próprio Estados Unidos, mesmo com uma figura louca como é o Trump, ele não tem vontade de fazer golpe militar no Brasil, até porque ele não tem apoio do Congresso. O Congresso deu apoio ao golpe militar de 64, então existe. Mas o Bolsonaro, ele fez uma luta no sentido de emparedar e desmoralizar os poderes, principalmente o poder do Supremo Tribunal Federal, né? E os cães de guarda dele, né? Essa tropa canina dele, raivosa, colocava intervenção militar ou batendo no STF, ou no Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que teve, junto com os partidos, o protagonismo de apresentar soluções para combater a pandemia que o Bolsonaro deu às costas. Então, a ajuda emergencial, ajuda para os municípios, estados, para as microempresas, médias, enfim. Foi uma iniciativa do Congresso, que deveria ser do Executivo. Agora, as Forças Armadas, as mais antigas na reserva, que está no lado palaciano, todo essa moçada está com Bolsonaro, dando apoio a ele. Mas, necessariamente, esses militares da reserva, que estão no Palácio do Planalto, eles refletem o sentimento dos comandantes das armas. Vejam que as três Forças Armadas sempre na defesa da democracia. Mas, de qualquer forma, não é fácil, porque no período da eleição, o ministro do Exército emparedou o Supremo e o Supremo teve medo, dizendo se por acaso o Lula fosse liberado, ia ter uma intervenção militar. Então, de qualquer forma, eu vejo hoje uma situação diferente de 64, e à medida que a classe média começa a se envolver, os movimentos sociais, sindical, popular, estudantil, começa a trabalhar, ele começa a ter queda na pesquisa e não vai ter perspectiva de resolver o problema da economia, inclusive ele querendo cortar o direito dessa ajuda emergencial. Se ele fizer isso, vai criar um conflito social imenso, né? Eu avalio que hoje o momento é outro. Agora, é necessário também trabalhar que, na pesquisa de opinião recente, o Bolsonaro ainda tem mais de 20%. E para ter queda de um presidente no Brasil, historicamente, é quando está abaixo de 10%. Foi o que ocorreu com o Collor. Chegou a 8% e deu uma 9%. Ele ainda tem mais de 20%. Um detalhe, essa ajuda emergencial que ele não queria, que começou 200, o PT queria o salário mínimo, chegou até 600, até 1.200. O segmento que está recebendo hoje esse auxílio, ele está tendo referência que foi o Bolsonaro que deu. Não foi uma luta do PT e da esquerda. Veja como é complexo esse processo. Isso devido a uma coisa chamada comunicação, que a esquerda ainda não teve, eu diria, seu prumo certo. Só para você ter ideia,
Lula, que é a maior liderança da América do Sul de esquerda, não tem 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais. O Bolsonaro tem mais de 30 milhões, todo dia mandando mensagem para os eleitores dele. Então, eu deixo aqui uma reflexão, né, no sentido da batalha da comunicação que a gente não venceu, é o novo fenômeno. Diante da pandemia, é o isolamento social a solução, e isso dificulta que você coloque uma mobilização popular na rua sob pena de ter um processo de contaminação. Porque quando alguns governadores dizem que vai fazer o processo da quebra do isolamento, nós da esquerda não queremos, porque onde quebrou o isolamento, a Covid veio com força. E como é que a gente vai para a rua, com uma multidão, fazer mobilização? Então, a gente está numa situação também, eu diria, muito delicada, que eu deixo para o companheiro Zé Neto, que foi o último a chegar, e ele pediu esse tempo também, não só foi dado não, pessoal, porque ele aproveitou e fez um lanche, fazendo inveja a gente que estava comendo um acarajé, vatapá, caruru. Enquanto isso, a gente está só... Fiz não, nem almocei ainda. Minha mulher está me dizendo que tem um caruru com vatapá, com camarão e... O que mais, meu Deus? Está aí me esperando. Então, eu concluo dizendo, eu defendo a tese que não vai ser o PT de forma isolada que vai ter força para enfrentar o Bolsonaro sozinho. O importante é a gente ter uma grande frente democrática, no sentido de fazer a defesa, mesmo que essa frente ela seja ampla com dificuldade. E a gente ter a capacidade de estabelecer, indo para essa frente, uma articulação com os partidos de esquerda e centro-esquerda. Nesse momento, não está em jogo a disputa eleitoral. O que está em jogo é o combate ao protofascismo, que está caminhando para o fascismo. Dessa figura tosca, irresponsável, genocida, o anjo da morte, e que a palavra que a gente tem que unificar não é só uma palavra de ordem, é ter a massa, a sociedade junta, é o fora Bolsonaro. Um abraço a vocês aí. O Zé Neto complementa o nosso prefeito aí, né? O nosso prefeito arretado. Grande abraço, pessoal. Obrigado, deputado Paulão. Obrigado por suas palavras, por sua reflexão. Nós estamos aqui com muita gente assistindo, né? Nós estamos aqui com Jesulê, presidente do PT de Goiatim, Ciro Moura, José Almir, nosso amigo lá de Sítio Novo, Fabiana, pré-candidata a vereador do PT em Dianópolis, Antônio Eres de Palmas, Herculano, pré-candidato a vereador de Augustinópolis, Nacelice Barbosa, João Antônio de Paraná, Miguel Lima de Lavandeira, né? Nós estamos com o Júlio Rimé de Augustinópolis também, Antônio Libânio, vice-prefeito do PT em Aragominas, Tássio Fontes de Araguaína, Bené, pré-candidato a prefeito do PT em... Travou lá dele. Ficou travado? Vá, siga. Voltou? Voltou. Bené, pré-candidato a prefeito do PT em Pedro Afonso, né? Estamos aí com muita gente assistindo aqui conosco, né? E mandando um abraço para todos. Marco Antônio, vereador do PT em Nova Rosalândia, né? Nós estamos com muitas pessoas participando aqui, deputados, né? E mandando um abraço. O Regis, nosso ex-vereador do PT em Formoso, Araguaia, é alagoano, é conterrâneo do Paulão, manda um grande abraço, diz que ele é uma referência na luta dos trabalhadores de Alagoas, né? A mãe do Regis mora em Alagoas, né? E ele sempre está visitando aquele estado, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso deputado federal Zé Neto, que também é pré-candidato a prefeito do PT em Feira de Santana. E não se esqueça, gente, curta e compartilhe agora no Facebook, privilegie os nossos deputados federais. Vá no Facebook lá e compartilhe para mais gente assistir. E vamos ouvir, então, nosso companheiro Zé Neto agora. Pessoal, primeiro uma satisfação imensa. Ó, Paulão, eu era menino, ia para Brasília, já encontrava Paulão lá, ele tinha bigode. Aí era muito amigo de Pinheiro, acho que morou junto com o Pinheiro também um tempo, tá, Paulão? Morou junto com o Walter Pinheiro. E eu ia para lá, encontrava ele, aí eu ficava, pai, seu Paulão, diga, seu Paulão. Aí, diga, meu filho. E aí era essa figura aí. Aí depois que ele ficou mais idoso, ele tirou o bigode,
Está com essa cara de menina aí e tal. O bigode não vai ser branco, né? Ele não é besta, mas é uma figura que eu gosto muito. Todos nós gostamos muito. Célio foi uma grande aquisição aí para os quadros nacionais do PT. A história de Célio já fala por ela, né? Eu estava conversando aqui agora com um menino que trabalha comigo, dizendo a ele, ó, me mostra aí quem é no mundo que está no meio de uma pandemia, fazendo como a gente está fazendo. Hoje eu comecei 9 horas da manhã, participando de uma reunião do PT, terminamos 3h30 da tarde. Imagina, uma reunião do diretório ampliada. Todo mundo junto ali na internet. E você vai lá, 90% do tempo é falando de projetos, falando da vida das pessoas, falando do que a gente pretende fazer para o país, o que é que a gente acha, o que é que a gente acredita. O pragmatismo da política talvez seja uma das coisas menos presentes na vida de um petista. Então, tem outros partidos de esquerda que têm essa mesma lógica, mas a gente tem orgulho de dizer que nós estamos aí, com mais de 40 anos, tocando essa caminhada, e é muito orgulho para fazer parte dessa caminhada e ter tido a resistência que nós tivemos esses anos todos. Eu estava aqui conversando com vocês e olhando, coletando os dados para poder falar um pouco do que está acontecendo com o país. Hoje, Mourão deu uma entrevista estamos disciplinados. Ontem um disse, não vai ter golpe, o ministro, né? Mas cuidado com o que vocês falam. Quer dizer, o processo... Como a gente não nasceu ontem, como a gente também não está nessa caminhada há pouco tempo, temos acumulado força e acumulado maturidade e responsabilidade com o que nós estamos vivendo. Vamos continuar nossa pegada aqui, defendendo as instituições, defendendo a democracia e com a convicção de que não há outro caminho para o Brasil, senão dentro da democracia. Passamos um momento extremamente difícil. Quem pensou que eles eram bobos se enganou, nunca foram bobos. O presidente, ele, na verdade, sempre foi um péssimo deputado, nunca ofereceu nada, e ele caiu nas graças dos interesses econômicos internacionais que investiram muito aqui, gente. Uma das coisas que a gente tem que desmistificar é achar com alguns... Achar não, que a gente não acha, mas alguns acham, não, fez uma campanha barata, limpa, uma campanha sem dinheiro. Mentira, gente. A campanha mais cara de toda a história do Brasil foi essa. Paulão, eu estou impressionado como que é essa coisa de rede social. Aqui é barato, a gente não gasta nada, está aqui no Zoom, não sei o que, a continha barata. Mas não é isso que eles fazem. A Lula tem 2 milhões de seguidores, não sei o que, ele tem 30 milhões. Mas não é no limpo isso. Isso não é no limpo, nunca foi. É caríssimo isso. Hoje, quando você pega... Você viu lá a ex-líder do PSL dizendo, né? Lá na fake news na CPI da fake news, que eles faziam, tinha disparo que custava R$200 mil o dia. Um disparo, gente, para o país inteiro. Isso feito na campanha de vários países para não dar na pinta. E os bilionários botando dinheiro lá, os mesmos de sempre. Menos hoje, diria. Mas aquela turminha lá botando dinheiro onde? Botava lá na Ucrânia, na Suíça, nos Estados Unidos, na Inglaterra, para essa turma super especializada fazer com que a cereja do bolo chegasse bonitinha. Porque a Globo ajudou a construir esse ambiente da despolitização. Os grandes meios de comunicação ajudaram, e não é de agora. Esse processo de despolitização é trabalhado pelo poder econômico. Quem é que ganha com essa despolitização? Quem é que ganha? Quem é que está ganhando com isso? Quem está ganhando com isso, com certeza, não é nem o capital nacional, nem a produção nacional, nem os trabalhadores, nem as temáticas inclusivas nacional, nem o mercado interno, nem o nosso poder aquisitivo interno. Não é que está ganhando isso. Quem está ganhando isso é o comando dos interesses econômicos, que é quem mais bota dinheiro para eleger gente que não quer fazer política pensando nem disputando ideias. Gente que quer fazer política sendo comandado por interesses comerciais, interesses de dominação, interesses mercantis, interesses internacionais, que nada tem a ver com os interesses do povo brasileiro e que disseminam esse complexo de vira-lata que eles a vida toda trabalharam
para que boa parte da nossa população tenha. Eu fico impressionado ainda como é que esse cara ainda chega a ter um pouco mais de 20% de acompanhantes nessa história. É impressionante. Porque sempre teve o campo conservador. Sempre teve. Depois do golpe, eles se esconderam, né? Quando terminou o golpe, eles se esconderam. Mas eles faziam as articulações. Faziam. Hoje eles articulam no centro e vão para a extrema fazer como fazer, que é a extrema da extrema aí. E é um negócio complicado. Um presidente da República dizer numa reunião ministerial, Paulo. Sério. Eu queria ver se todo mundo tivesse armado, se aquele ia dar nenhuma ordem para ninguém atender. Quer dizer, ele está dizendo que não tem que ter ordem constitucional, que não tem que ter ordem democrática, que não tem que ter Estado de Direito. Porque essa ordenzinha que ele fala de um prefeito é uma ordem constitucional que dá ao prefeito a prerrogativa de determinadas funções que ele tem que exercer. Porque ele estava dizendo que arme meu povo, já disse a Moro, que é para armar. Ele, agora há poucos dias, ele ampliou a compra você pode comprar hoje 6 vezes mais cartucho. Vendeu mais cartucho para o setor privado e munição do que para o setor público. E desde um ano isso, de um ano para cá, está comprovado isso. Junto de tudo que comprou nas polícias militares, com a rodoviária federal, junto de todo o aparato público, civis e militares dos estados que compraram menos munição do que a munição que está chegando na mão dessa turma. Então, não é um momento fácil. E essas indiretas como que fosse, quem é que eles estão pensando que isso? É porque o Bolsonaro é muito esperto, ele é esperto. Ele não é preparado, mas esperto ele é. Ele não é preparado. Preparado, ele não tem preparo para demorar com a gente aqui 10 segundos de debate, 10 minutos de debate. Só 10 segundos não, que aí é forçar um pouquinho. Mas, por força de expressão, não consegue 10 minutos. Vamos lá, o Bolsonaro, vamos discutir um tema aqui. 10 minutinhos aí, você fala 10 minutos sobre educação, sobre saúde, sobre transporte coletivo, sobre bolsa de valores, sobre mercado internacional. Não vai ter, gente. Não vai ter. Argumento mesmo, temática, não vai ter. Vai fazer aquela conversa fiada a política feita com fake, ela é feita com frases. Ela não é feita com conteúdo, ela não é feita com visão de mundo, ela é feita para degradar o outro e não para se opor à ideia do outro. Não existe a ideia deles. A ideia deles é qual? É ser dominados, apoiar essa milícia cibernética e também que funciona no dia a dia das grandes cidades, numa situação de um Estado paralelo. Então, ele não tem preocupação com o fortalecimento de instituição, com o fortalecimento institucional de nada, nem de Estado de Direito nenhum. Então, é um momento muito delicado e que, para nosso azar, eu estou aqui olhando, nós somos o segundo do mundo. Primeiro, os Estados Unidos com 114 mil mortes, a gente está lá com quase 42 mil mortes. Já à frente do Reino Unido. E com muito menos tempo, porque esses números do Reino Unido, o Reino Unido está 30 dias à nossa frente. Ou mais, diria que mais. Os Estados Unidos, muito mais à nossa frente, diria 45 dias à nossa frente, depois do primeiro caso e do processo que houve lá, e crescente de ver, como vimos, infelizmente, ranking mundial, mais de 7 milhões e meio de casos confirmados. Aí, eles estão muito mais na frente com o tempo, e a gente está com quanto tempo? Imagina como é que a gente vai estar daqui a 45 dias para chegar onde os Estados Unidos está. 30 dias hoje, né, no caso. Ou mais de 30 dias lá para o Reino Unido. Passamos a Europa, passamos já os países que estavam nos assustando. A gente estava assustado outro dia aqui com o que a gente via na Itália. Nós estamos lá na frente, gente. Nós estamos com o dobro, quase. Daqui a pouco. A Espanha, imagina. Então, é assustador. A gente está aqui num momento, diria, que a gente talvez nem tenha se dado conta. Essa semana eu vou a Brasília. Não aguento mais ficar aqui. Minha mulher, você vai fazer o que? Eu vou lá ver, vai ter projeto na semana que vem, tem projeto de agricultura, está lá na mão de Zé Silva, tem que sair dessa Exília. Tem um projeto meu, que é o 2045, que trata de empréstimo direto para empresas
e setor produtivo para garantir empregos, que tem a contrapartida é garantir empregos. E se não for facilitado com banco público, com garantias facilitadas, excluindo dessas garantias os ônus que existem hoje dessas garantias, botar essa garantia como garantia principal para esse momento, nós não vamos, esqueça, nós não vamos andar. Porque se não tiver 300 bilhões aí, vai pegar o microempreendedor até a grande empresa, com dinheiro do banco público, aval da União, olhar a arrecadação do ano passado deles, a arrecadação bruta, botar em cima dessa arrecadação bruta o volume bruto, metade, você pode pegar até 50% ou 40% do seu bruto do ano passado. E você não fizer isso, se não der 6 meses de carência no mínimo, com juros de 3%, com injeção direta na veia, não vai ter mercado, esqueça. E é uma estupidez que eles estão fazendo, porque eles não estão querendo ser o Estado, e não estão querendo ser o Estado, e vão criar um processo absurdo de falência no Brasil, com mais depreciação ainda do emprego formal, que isso vai ser um fato fatídico, uma coisa fatídica. E aí a gente vai ver um país sem arrecadação fiscal, porque para ter arrecadação fiscal tem que retomar a capacidade de produção da gente e de geração de emprego e renda e manutenção desses empregos. E eles querem o que eles querem do país ao inverso. A pandemia, eles têm mais ódio da pandemia, além das mortes, eles estão cada hora que mortes eles não ligam, né? Eles acham que é normal, mas eles ficam achando ruim por causa do número que acaba agredindo a política deles. Mas o que eles não suportam na pandemia é que a pandemia exige que os países tenham Estado mínimo, pelo menos, Estado que tenha saúde, educação, recursos para chegar na ponta, para as pessoas poderem ter uma sobrevivência digna, para ultrapassar esse momento de isolamento com recurso, com garantia de manutenção de suas famílias. Eles não gostam disso. Então, a gente vive um momento muito difícil, acontece tudo ao mesmo tempo. Eu estou aqui me dizendo que faltam 2 minutos para dar 1 hora, e eu queria dizer a vocês que a gente tem uma tarefa imensa, não só com o nosso PT, mas vocês que estão do outro lado, fazendo nas redes sociais, no dia a dia, essa pressão, essa movimentação que a gente está se reinventando, mas tem que se reinventar muito rápido para que a gente possa continuar fazendo essa militância e enfrentando os fake news, os robôs, enfrentando as redes falsas, com nossa militância, com a verdade da justiça, e que essa verdade, para mim, é a inclusão social, é cuidar dos seres humanos, como a gente quer, para que a gente possa continuar nessa luta por um país mais justo, um país mais fraterno, onde a história do PT tenha contribuído até aqui e que daqui para frente contribua ainda mais com as nossas avaliações. Eu não digo nem de autocrítica, eu digo com as nossas avaliações, sabendo onde erramos, que erramos, claro que erramos, e sabendo ainda mais onde acertamos. Esses são os desafios que nos norteiam a melhorar o que a gente pode melhorar e ampliar o que a gente fez de certo. Era isso, e foi um prazer imenso, Paulo, estar com você, com o Célio, estar com vocês nesse momento. Saudade de vocês, figuras do bem, saudade daquela caminhada da gente lá naquele corre-corre de Brasília. Angustiados porque temos que resistir a coisas que são absurdas, mas feliz, porque sei que não estou só, e eu companheiros como as de vocês. Obrigado, deputado Zé Neto, nosso pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, a maior cidade, né, do interior da Bahia. Tá? Eu quero dizer que tem muita gente assistindo, Ana Souza, da Executiva Estadual do PT lá de Araguaína, Serginho Fernandes, doutor Rubens, pré-candidato a prefeito do PT em Araguaína, aliás, pré-candidato a vereador do PT em Araguaína, Aurelino Pires de Colinas, Nilo Alves, Ismar Pires, Haroldo, Paula, Veroni de Taguatinga, Igor Moura, Tânia Maria, Maria Célia, Maria Aparecida, Ivanilson, Arthur, Diego Montella, executivo do PT estadual, Marcilon Moura, Rocha, Noé Pereira, Dorian Rosana, Francisca, presidente da Associação de Mulheres em Ação de Palmas, Juju, pré-candidata a vereadora do PT em Vanderlândia, Gilbert, do canal Resistência Contemporânea, também um grande abraço, Gilbert, Paulo Machado, de Aracaju, e Nélbia. Tem gente assistindo do país inteiro. E várias perguntas também. Né? Eu vou ler algumas para vocês poderem responder nesse próximo bloco. O Tião Noleto pede ao Célio que fale na escravidão que tinha na região de Araguaína, lembrando da fazenda Capingo, na Celice,
A Nacelice também coloca uma pergunta: como deputados de esquerda, o que fazer para garantir a democracia brasileira com o presidente do Congresso de cócoras para um presidente fascista? E o Estânio, professor de FTO, lá de Dianópolis, ele não manda uma pergunta, ele faz uma reflexão. Precisamos de uma democracia para todos, não apenas teórico, como quer a elite liberal e branca desse país. Tá? Essa é a fala do Estânio, lá do IFTO. E nós lembramos, né, que o debate, né, que está acontecendo aqui, que grande parte daquilo que a gente vê da vitória do Bolsonaro se deve, como foi falado pelos debatedores, à influência, né, do Caixa 2, dos robôs, né, nas redes sociais, que até hoje, né, esses milhões aí que apoiam o Bolsonaro, né, quantos não são robôs, né, até hoje? Influência também das mentiras, né, que a gente apelidou de fake news, mas é mentira. A gente só pôs um nome novo, né? E eles multiplicaram com o dinheiro do Caixa 2 e também com o dinheiro do exterior. Eu, todo dia, durante a campanha, eu recebia mensagens de WhatsApp de outros países pedindo voto para o Bolsonaro. Acho que todo mundo recebeu, né? A gente ia olhar lá, que número é esse? E era do exterior. Então, diante desse debate que vocês já colocaram e dessas perguntas, né, que foram colocadas aqui, a gente vai retomar as considerações finais para cada um, né? E quem está assistindo, por favor, curta e compartilhe no Facebook, se inscreva no YouTube do Célio Moura, tá? Nós estamos ao vivo no Facebook dos 3 deputados federais e também no Facebook do PT na Câmara, tá? Onde vocês podem ter acesso a todas as publicações da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Então, por favor, se inscreva, curte, compartilhe, comente, tá? Que agora nós vamos partir para as considerações finais dos nossos 3 deputados federais. Com vocês, deputado Célio Moura. Pois é, Hilton. Olha, é muito difícil você estar no estado como o estado de Tocantins, onde temos apenas 8 deputados federais, igual lá em Alagoas. Porém, no Tocantins, nós temos 7 deputados do Centrão. Todos eles são bolsonaristas, todos eles votaram a favor da reforma da Previdência. Ou seja, todos eles pegaram 40 milhões para acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. E a gente tem que falar isso. E esse dinheiro que pegaram na reforma da Previdência vão estar nas urnas em 2020. E nós queremos aproveitar a oportunidade nesse momento, já que existem vários pré-candidatos a prefeitos e a vereadores e a vereadoras do Tocantins, nessa nossa live, que cada um fique sabendo que vocês terão do outro lado, todos os outros candidatos apoiaram Bolsonaro, ou são Bolsonaro, ou votaram em Bolsonaro. Eles têm o carimbo na testa do fascismo, do racismo, da falta de democracia, e do outro lado, nós do Partido dos Trabalhadores. E eu gostaria de dizer também aos nossos deputados Paulão e Zé Neto que o Tocantins é um dos estados mais novos da federação, mas, infelizmente, com os vícios do passado. Primeiro, elegemos Siqueira Campos, que também, da mesma forma que o Paulão falou, era deputado federal da Arena, frotista da Câmara dos Deputados há muitos anos. Ficou até esses dias, agora que parou de ser governador, mas colocou o filho para senador, deputado. Todos os outros adversários nossos, todos são siqueiristas. Todos eles são da mesma fileira. Brigam só nas eleições, mas todos compõem o Centrão, são latifundiários, muitos deles do agronegócio, grandes comerciantes, filhos de políticos, esposa de políticos,
com muito dinheiro para fazer campanha. Eu fui candidato a deputado federal sem o apoio de nenhum prefeito do estado do Tocantins, com o apoio de 2 vice-prefeitos, meu amigo Libânio, lá de Aragominas, e meu amigo Rimê, lá de Arraias. Apenas 5 vereadores do PT me apoiou. O resto, todos apoiaram outros candidatos, porque não acreditavam que o PT teria condições de eleger um deputado. Agora, nós estamos aí com essa nossa luta da pandemia no Tocantins. O estado que não tem saúde pública, um estado que tem 12 hospitais regionais e que falta tudo. A pandemia chegou no Tocantins, que é um estado de pouco mais de 1.300.000 habitantes. Eu acho que cabe dentro de um bairro de Salvador, ou se brincar, cabe dentro de Maceió. Não sei se Maceió tem mais de 1 milhão de habitantes, mas é um estado pequeno em habitantes, mas grande em extensão, 278.000 quilômetros quadrados. E nós estamos com um problema sério, que é o auxílio emergencial que nós aprovamos. Como disse o nosso valente guerreiro Paulão, o governo queria dar apenas R$200, e nós temos que divulgar isso. Temos que divulgar mais. Temos que fazer com que as redes sociais possa chegar ao Brasil inteiro e dizer para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, que o governo Bolsonaro queria dar apenas R$200 e que foi o Partido dos Trabalhadores que apresentou a emenda de R$1.045 o salário mínimo e que fomos nós que articulamos com todos os outros partidos para poder alterar o valor da proposta do governo. E aqui no estado do Tocantins, mais de 300.000 trabalhadores e trabalhadoras não conseguiram acesso ao auxílio emergencial. Não receberam nem a primeira parcela. Estão ainda lutando junto à Caixa Econômica para poder buscar esse recurso. Tocantins é um estado pobre. Talvez seja o penúltimo PIB de todos os estados brasileiros. O estado do agronegócio, e todo mundo sabe que o estado da pecuária forte, do agronegócio, isso não gera emprego. Esse dinheiro fica nos grandes rentistas do Brasil, fica nas bolsas, não vai para o trabalhador. A maioria do trabalhador do Tocantins são da agricultura familiar. Não estão recebendo esse auxílio emergencial. E aqui eu quero parabenizar o deputado Zé Neto, que apresentou aquele projeto de lei, do qual me deu o prazer de ser coautor com ele, que vai ser votado essa semana agora na Câmara, que dá o auxílio, que ruma o financiamento para a agricultura familiar. E o Tocantins, 75% do alimento que chega à mesa dos trabalhadores vem da agricultura familiar. E nós temos a certeza absoluta que esse projeto do deputado Zé Neto sendo aprovado, nós teremos condições de melhorar a vida do homem do campo no Tocantins. Nós somos um estado que tem 8 nações indígenas, 8 etnias distantes, diferentes, longe uma da outra. Nós temos várias unidades quilombolas no estado, várias reservas. E o Tocantins é um dos estados também que tem o problema do desmatamento. Nós queremos aqui aproveitar esse momento para dizer que nós estamos correndo um risco sério, que já saiu na mídia, que nunca teve tanto desmatamento no Brasil como esse ano, deputado Paulão, deputado Zé Neto. Nós vamos ter a maior queimada da história do Brasil, vai ser esse ano. Porque quando o presidente da República apresentou aquela medida provisória da grilagem, vocês lembram muito bem dela, que depois virou um projeto de lei, que infelizmente está aí em banho-maria, dado aquela fala do ministro
do Meio Ambiente na reunião do Ministério do presidente Bolsonaro, no dia 22 de abril, quando ele falou que ia passar uma boiada, a vergonha foi tanta, as críticas foram tantas, a repercussão negativa foi tanta no Brasil e no exterior, que eles estão segurando a votação desse projeto da medida provisória da grilagem. Eu moro na Amazônia, eu sou da Amazônia, eu venho do Araguaia, eu conheço o que é derrubar uma castanheira com 20 metros de altura, com 2 machados, um de um lado e o outro do outro. E quando essa castanheira cai no meio da floresta, o barulho escuta-se a 3, 4 quilômetros de distância. É a cena mais horrível que qualquer cidadão pode ver. E eu gosto de falar isso porque nós temos lá na Câmara de Deputados vários deputados que são youtubers, outros são locutores, outros são apresentadores, né? São jornalistas que têm aquela rede social grande, mas nenhum deles conhece o Araguaia, conhece a luta do Xambioá, conhece a luta de Xambioá até Marabá, nunca ouviu falar na Casa Amarela, que é a casa da tortura que tinha em Marabá. Ninguém nunca viu falar do 8, que era o 8º Batalhão de Selva, no quilômetro 8 de Marabá, onde o povo de Xambioá, a maioria dos trabalhadores rurais, eram presos e torturados e levados para a Casa Amarela ou para o 8, lá em Marabá. Todo mundo morria de medo naquela região nossa, Araguaína, Bico do Papagaio, Xambioá, São Geraldo, São Domingo das Latas, Palestina, Araguatis, onde a guerrilha funcionou de 67 a 71, onde milhares de companheiros trabalhadores rurais foram torturados, muitos deles assassinados apenas por ser amigo dos companheiros da resistência do Araguaia. Eu também conheci os padres Aristides Cânio e Francisco Tiburiú, que foram expulsos do Brasil na época que o general Figueiredo, não sei se ele caiu do cavalo ou adoeceu, que assumiu Aureliano Chaves, e que eles foram presos nas matas do Araguaia. Foi o primeiro advogado a comparecer para poder tirar as algemas daqueles padres franceses que estavam presos por agentes do governo, agentes da ditadura, e que, inclusive, foram expulsos do Brasil. Portanto, eu conheço o Araguaia, eu conheço a resistência do povo, e essa história do Araguaia eu costumo falar sempre, porque nunca tinha um deputado sido eleito que conhece o Tocantins, que conhece o Bico do Papagaio, como eu conheço. Fui amigo do padre Josimo. Quantas vezes andamos juntos no seu Fusca Roque Marajó, aquele marrom Roque Marajó, Fusquinha 1300, para a gente ir buscar procuração no meio daqueles centros, que lá no Tocantins, na região norte, tem muitos centros, Centro do Augusto, Centro dos Mulatos, Centro dos Borges. Quantas vezes fomos, eu e o padre Josimo, para pegar uma procuração do Zé de Tal, quando o grileiro queria tomar as terras dele, não tinha nome de ninguém, era João de Tal, Zé da Maria, Chiquinho de Tal, Pedrinho de Tal, e esse Pedrinho de Tal era Pedro da Silva Tal. Nós tínhamos que ir lá, chegava, não tinha um documento, não tinha como tirar uma xerox. Então, nós conhecemos a luta do Araguaia, nós conhecemos a luta do Bico do Papagaio, nós conhecemos a luta do sul do Pará. E hoje, nós vimos lá na Câmara dos Deputados, o nego fala das queimadas da Amazônia, ninguém nunca viu uma derrubada, ninguém nunca viu o fogo sendo colocado numa derrubada de 200 hectares, de 500 hectares. As labaredas chegam a 12 mil metros de altura. E vocês sabem muito bem que o fogo que vai ser colocado esse ano, as queimadas desse ano, as foligens vão chegar em Alagoas, se brincar, porque aquela do ano passado já chegou em São Paulo. Vai chegar no Rio de Janeiro, vai ser vista por satélite o fogo da Amazônia,
o fogo das nossas florestas. E esse presidente irresponsável, que tem um ministro do Meio Ambiente, que confessa numa reunião ministerial que tem que passar a boiada, que tem que acabar com as leis ambientais, que acabou com o IBAMA, que acabou com o Instituto Chico Mendes, que acabou com todos os órgãos de proteção da floresta, que persegue os índios, que persegue os quilombolas. Esse presidente da República que odeia negro, que odeia a universidade. E aqui eu quero parabenizar toda a nossa bancada, ao deputado Paulão, que eu vejo sempre os seus Twitter. Todo dia eu vejo os Twitter do deputado Paulão. Um militante inteligente que tem a capacidade, em apenas 5 ou 6 linhas de um Twitter, falar um discurso de 2 horas. Quando ele falou sobre a retirada daquela medida provisória 979, que era para poder escolher os reitores das universidades brasileiras e dos institutos federais enquanto durasse a pandemia do coronavírus, para colocar generais lá, para colocar tenentes, para colocar majores, para colocar coronéis, para colocar o exército dentro da universidade, para acabar com a ciência, para acabar com o debate livre, porque a universidade é um espaço aberto. Nós estamos vendo hoje os filhos das cotas das universidades hoje, os médicos que estão aí socorrendo a pandemia do mundo inteiro. O presidente Lula foi o presidente que mais ajudou o estado do Tocantins. Foi a época que mais assentamentos foram criados no estado. Foi a época que mais casas populares foram construídas no estado do Tocantins. O Bolsa Família salvou milhares de tocantinenses da fome e da miséria. Foi o presidente Lula que colocou luz elétrica em todos os povoados, em todos os rincões, nas matas do Bico do Papagaio, nos povoados, nas chácaras, no sítio e até nas fazendas grandes do nosso estado. E agora chega esse presidente e acaba com o programa Luz para Todos, acaba com o programa Minha Casa Minha Vida, está acabando com o Bolsa Família. Portanto, eu quero concluir aqui, parabenizando a todos os 2 deputados que aceitaram esse nosso convite. Fico feliz como deputado lá do Tocantins, lá das margens do Araguaia, para ver esse deputado Paulão, que lá na Câmara dos Deputados, o maior defensor da luta contra a privatização da água e saneamento no Brasil inteiro. Vejo o deputado José Neto, preocupado com a agricultura familiar, preocupado com a micro e pequena empresa, um advogado combativo que brilhou no Parlamento Estadual da Bahia e agora brilha na Câmara dos Deputados e, com certeza e com a vontade do povo de Feira de Santana, vai ser o seu prefeito. E eu quero estar lá no comício, quero estar participando, caminhando com você nos bairros, porque eu já fui candidato a prefeito 2 vezes da minha cidade, sei o que é uma disputa corpo a corpo, uma disputa popular. Pode contar comigo, estarei com você na campanha lá em Feira de Santana, e quero estar na posse para comer com você um acarajé, e como diz aqui meu amigo João Daniel, tomar uma amarelinha com você, uma pinguinha aí da Bahia, pinguinha tão boa como eu já tomei uma ali no município de Barreiras, nos Alambiques que tem por lá. Concluo aqui a minha fala parabenizando a todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo nesse momento. Eu gostaria que cada um dos companheiros e companheiras compartilhasse nas nossas redes sociais, fizesse o link aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, onde você puder contribuir com o nosso mandato. Eu sou o único deputado federal do Tocantins que votou contra a reforma da Previdência Social. Eu sou o único deputado que faço oposição a Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Eu sou oposição ao governo do estado do Tocantins, sou oposição ao governo federal. O meu apoio são todos os companheiros e companheiras
do meu querido estado do Tocantins, os negros quilombolas, a juventude, os professores, seja eles municipais, estaduais ou professores universitários, cumprimentar as mulheres, cumprimentar a direção do Partido dos Trabalhadores no estado do Tocantins, a todos os seus secretários, inclusive ao Hildo Faria, o nosso mediador aqui. Hildo Faria é formado em agronomia pela USP, pela Escola Exalc, lá de Piracicaba, que foi ouvidor agrário do INCRA, 25 anos de carreira concursado no INCRA do Tocantins, conhece de reforma agrária e da luta pelo campo como poucos outros. Quero pedir a todos os nossos pré-candidatos a prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, que participem dos nossos debates, se inscrevam, criem os seus grupos nas redes sociais. Vamos enfrentar a oposição, vamos enfrentar o dinheiro daqueles que venderam a aposentadoria dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores da cidade, dos nossos professores, das nossas professoras, principalmente dos trabalhadores rurais que vão sofrer e não vão conseguir aposentar. Portanto, encerro a minha participação, parabenizando aos nossos ilustres convidados. Dizer que estou com saudade também do Paulão, deputado Paulão, do PT de Alagoas. Saudade do deputado Zé Neto, da Bahia. De longe, você já ouve a voz do Zé Neto nos corredores da Câmara, aquele cara animado, e quando sobe na tribuna, faz o discurso para o seu povo da Bahia, para o Brasil inteiro, defendendo a democracia, defendendo os trabalhadores e trabalhadoras da Bahia e do Brasil. E o nosso companheiro Paulão, com essa voz grossa, essa voz firme, um dos maiores tribunos da Câmara dos Deputados, que tem uma posição clara em defesa da democracia, e que, sem sombra de dúvida, é um dos melhores deputados federais da Câmara dos Deputados. Um abraço a todos e todas, e muito obrigado. Vamos passar a bola ao meu amigo Hilton. Obrigado. Obrigado, deputado Célio Moura. Nós temos aqui um grande amigo do deputado Zé Neto, é o Rocha. Ele fala que Feira de Santana está muito feliz com o nosso Zé Correria. Viu? Mandando aqui um grande abraço para você. Gá Fernandes, de Belém do Pará, Ivonete Costa, Joenilda de Pedro Afonso, Marcela Araújo, Aldenir Moura de Barra do Ouro e Nélcia de Londres, está assistindo de Londres. Um abraço para você também. Tá? E agora vamos passar a palavra para as considerações finais. Nosso deputado Paulão, e em seguida Zé Neto, para a gente concluir essa live de hoje. Um abraço. Eu queria primeiro agradecer a você, Hildo, você que foi essa ponte importante para a gente participar dessa live, desse amigo, que é o companheiro de caminhada, Célio. O Célio, a gente fica ouvindo ele, né, Zé Neto, e a gente percebe o seguinte, a importância, a vitalidade que ele tem na defesa das causas sociais. Essa experiência do Célio, ele motiva principalmente e serve de referência para a juventude. Essa história dele do bom combate, uma luta complexa, né, que é o Tocantins. Então, para mim, é um grande orgulho. Zé Neto é essa figura que contagia, essa capacidade de comunicação que ele tem. Mas eu queria deixar só uma reflexão bem rápida, porque o Célio falou mais tempo. Nós temos internautas que participaram, eu percebo que tem pré-candidato a vereadores e a prefeitos, e tem em nome de um internauta, eu gravei aqui uma frase do Estânio, que ele disse que é necessário que a gente tenha uma democracia plena, que ela não possa ser só na parte teórica, ela tem que ser uma propositura da democracia no mundo real. Eu também tenho essa utopia, mas a política, ela é a arte do possível. Infelizmente, esse presidente que está aí não teve meu voto, nem teve o seu, mas a maioria do povo brasileiro votou nele, porque a sociedade brasileira é muito conservadora. Isso está demonstrado agora.
Os povos originários, que são os índios, eles não são respeitados pela maioria do povo. Os negros que vieram aqui como escravos, eles continuam tendo discriminação, não só no Brasil, e como o caso que está mobilizando os Estados Unidos. Então, a gente tem uma sociedade machista, tem uma sociedade violenta contra as mulheres, contra os idosos, contra as crianças e adolescentes. Então, é a arte do possível. Aí eu queria finalizar para dizer duas coisas. Que lições nós podemos tirar dessa realidade? Primeiro, essa pandemia ela só vai ser resolvida se tiver uma vacina. E eu não sou da área de saúde. E a avaliação dos especialistas que possivelmente até o final do ano poderá não ter. Se isso for verdadeiro, espero que não seja, ela tem consequência na economia. Em Tocantins, na Bahia, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Mas a gente tem que ter coragem, quem é de esquerda, defender o isolamento social. Porque o isolamento social é uma política preventiva de defesa da vida. Num primeiro momento, a contaminação da Covid foi da classe média alta que trouxe via os aeroportos. Essa classe média foi contaminada no começo, se tratou, alguns deles morreram e eles estão preservados. Mas agora está atacando quem pobre da periferia e da zona rural, que vai ter que trabalhar para sobreviver. Então, a gente não tem essa dicotomia entre abrir a economia e a vida. Não existe disputa da vida e da economia. Em primeiro lugar, é a vida. Por isso que a esquerda tem que fazer defesa. E a outra palavra, nesse momento, a gente tem que ter uma palavra fundamental na esquerda: solidariedade. Principalmente nas pessoas vulneráveis mais pobres. Como fazer uma ação de ajudar esses irmãos que estão isolados, povos indígenas, quilombolas, tradicionais, da periferia, as pessoas mais pobres nesse processo. Esse é o segredo da esquerda, e principalmente de candidaturas, defender nosso legado e ter a capacidade política de fazer o enfrentamento desse governo proto-fascista, muitas vezes tendo capacidade de sentar com um adversário pontual na última eleição. Mas ele é um democrata, ele defende a democracia, ele defende a vida. Nesse momento, é nosso aliado para fazer o combate contra esse governo genocida, esse anjo da morte, esse agente do caos. E que essa palavra de ordem ela possa ser concretizada. Então, eu queria dar um abraço em todos os internautas. Percebi que, inclusive, meu filho, Zé Neto e Célio, o Machado, Paulo Fernando, mora em Aracaju. Tem um filho que também é colega de vocês, é advogado, não? E dentro com vocês, lá em Aracaju, mandou um abraço aí para vocês, em nome dele, do Stânio. Queria cumprimentar a Rildo, que ajudou, e dizer que foi um grande prazer conviver nesse período de hoje à tarde, nesse debate com o Zé Neto e com o Célio. Um grande abraço, a luta continua e fora Bolsonaro. Vamos à luta. Fora Bolsonaro. Né? Nós estamos aqui também com o Tayuri, viu, Zé Neto? Tayuri está aqui em contato com a gente, né? E várias outras pessoas, né? Mandando um grande abraço para você. Né? Nós estamos com Vinícius Rios, dizendo que 2020 chegou, Feira de Santana, vamos à luta contra a perseguição que existe em nossa terra. Né? Então, mandando aqui grande abraço todos, né, para o deputado Zé Neto. Nós temos também aqui Silvio Dias, Aurelino Bento, Márcia do Feira X, Irmão Niel, Jânio Rego, jornalista, Daniela Rodrigues, né? Enfim, tem muitas pessoas mandando aqui um grande abraço para o deputado federal Zé Neto e pré-candidato a prefeito de Feira de Santana. E passo a palavra, então, para o deputado Zé Neto. Pode falar. Primeiro, estou aqui acompanhando também, as pessoas estão entrando em contato. O Roberto Figueiredo, lá do Reino Unido, sempre nos traz notícias lá da Europa.
muita gente chegando, muita gente, Valore, Núbia, Alcione, Roberto, Railda, Maria Luísa, Mari, João Carlos, enfim, muita gente. Quero agradecer o carinho, um sábado à tarde. Eu vou fazer como o Célio disse, compartilhem, porque tem aí uma aula de história de Célio, uma aula de maturidade e responsabilidade política de nosso querido... Mas está bom demais. E, Paulão, eu vou te dizer uma coisa, Paulão. Quando você fala com a vivência, né? Você fala com convívio com essas batalhas todas, sendo oposição, sendo governo, agora convivendo conosco lá, nesse momento tão estranho. A gente tem hora que eu estou vendo aqui uma coisa que a Haddad disse hoje no artigo dele da UOL, que é o rastro que vão deixar. Isso nos assusta. Esse rastro é que nos assusta, Paulo. Sério. Agora há pouco, na Celice, falando ali, o que é que vocês da esquerda estão fazendo? O que a gente sempre fez, um bom combate. Agora, não é fácil. Essa semana a gente viu, no último domingo, as torcidas indo para a rua, nos últimos 15 dias, né? As pessoas se manifestando já, se manifestando, indo para o combate de rua, que está difícil agora. Aqui na nossa cidade, ontem morreram 6 pessoas. Eu já contabilizei 6 pessoas que morreram de ontem para hoje, de anteontem para hoje, que não foram contabilizadas. Ao contrário do que eles dizem, que está eles estão dizendo que há um excesso de notificação. Ao contrário, há uma subnotificação absurda. Ontem morreu uma menina aqui, meu Deus, que absurdo. E a falta de leite começa... E a gente viu, diziam, não tem leite sobrando. Não tinha leite sobrando, a menina acabou, não tinha leite do município, o município anunciando na televisão que só tinha uma pessoa internada e não tinha. Eles estão com dificuldades também. E aí a gente tem que ajudar. Nesse momento, a gente não pode ir para o conflito da política, tem que ir para o processo de tentar agregar. Ao mesmo tempo que a gente tem que somar, a gente também não pode se omitir, porque tem coisas que não dá para ficar omisso. Então, não é fácil esse rastro que eles vão deixando. E a gente vendo aí uma coisa que, para mim, está clara. Depois dessa pandemia, e quando as coisas começam a serenar aí, nesse processo de eleição, que vai ter que ter eleição, algumas pessoas dizem, vamos deixar para daqui a 2 anos. Não, tem que ter esse ano. Não pode ser como estão querendo agora, já em cima da hora. Eu acho que aí não dá. Mas eu acho que a gente tem que ter lá para novembro, dezembro, porque é um processo que passa na Celice, de confirmação da democracia. Qualquer democracia do mundo séria, ou qualquer democracia do mundo, o parlamento, por exemplo, tem um papel extremamente importante e respeitoso. Por que é que eles o tempo todo deformam o parlamento? Por que é que não divulgam o que a gente faz de bom? Agora, o que faz de mal aparece. Que é sempre assim. É uma política feita... A gente vem desde lá de trás. É o que Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-latas, aquele que, na Copa de 58, na Copa de 50, né? Isso ficou bem marcado. E a gente aceitando isso... A gente não, o Brasil, como a gente, nós estamos na esquerda, nós estamos num campo progressista, no campo de ação e disputa política bem acentuada. Mas, no geral, como o Paulo diz, na democracia, teve gente que acreditou neles. E a gente não pode tratar todo mundo como eles tratam a gente. Ao contrário, a gente tem que tratar com o pé no chão, sabendo que muitas vezes a pessoa é conservadora, mas ela não é do mal, porque ela é conservadora. Ela está ali porque talvez não tivesse formação, as culturas são outras, tem aí o lado também das pessoas. Eu até falei hoje de manhã no PT que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa linguagem, com a nossa comunicação, nesse momento onde muita gente mas fulano é conservador, como se fosse uma coisa... Sabe? O país é conservador, infelizmente. Grande parte da população. E tradicional, que tem coisas boas e tem coisas complicadas em ser tradicional. Ser tradicional não é ruim. As tradições de lá Tocantins são ruins, as tradições da Bahia são ruins, as tradições não são ruins, mas tem muita coisa conservadora nesse processo. E a gente tem que saber como é que se comunica nesse momento.
como é que a gente vai para as redes sociais, como é que nossa militância se reinventa, que nós somos muito bons de militância de rua, sempre fomos. A eleição de Dilma mostrou isso. A eleição de Haddad mostrou isso. Se tem mais uma semana ali, a gente leva a eleição. Mas a gente tem que chegar antes, para não deixar para cima da hora as coisas, se organizar melhor e saber que nas redes sociais não é diferente. A gente tem que propagar melhor as coisas, ter sempre o cuidado de fazer a linguagem simples, mas também dar o conteúdo da política, dar o conteúdo dos valores culturais que nós temos, dar o conteúdo do que precisamos fazer com mais evidência e força na defesa dos valores pretos da gente, dos valores sertanejos da gente, da defesa da mulher, da defesa do adolescente, da defesa das políticas públicas inclusivas e de todas essas coisas importantes que nortearam o projeto de um Brasil com mais autonomia, um Brasil com mais soberania, um Brasil onde os nossos lavradores, nossos homens e mulheres, que essa semana a gente vai, Paulo, se Deus quiser, vamos ter uma vitória lá no Congresso, porque está todo mundo entendendo que não é possível que os nossos trabalhadores do campo fiquem tão esquecidos. Agora mesmo aqui na Bahia vai ter um processo estranho. A gente vai ter uma produção grande de milho, de mandioca, do que a gente consome no dia a dia. 70% do que chega nas mesas vem da agricultura familiar. E sem São João, nós vamos ter uma produção sem ter onde escoar. Imagina o baque que a gente está tendo. Eu conversei ontem, e não é só o sertão. Um vereador ligado a gente ontem, o Rodrigo, me disse: Neto, aqui em Porto Seguro é uma tragédia do ponto de vista econômico. Nós estamos assistindo os trabalhadores dos hotéis, das pousadas, das pensões. Enfim, é uma coisa que a gente está passando um momento muito difícil. E eu encerro dizendo isso, que nós temos uma certeza, que o caminho é o da luta, que nós temos valores políticos que acumulamos até aqui, que nos norteiam e nos fortalecem, e que nós temos muito o que combater nesses próximos dias, desses que vão deixar um rastro horrível no Brasil. Meu Deus, como é que o mundo olha para a gente? Diz aí. Aí vem Guedes dizer: não, estamos com credibilidade econômica. Aonde? Já não tinha, agora piorou. E essas falas, elas agridem a democracia, elas agridem as instituições, elas agridem o povo, elas agridem os valores, mas agridem também, é bom lembrar, a nossa imagem com o mundo. Que imagem o mundo tem hoje no Brasil, gente? Coisa absurda esses caras estão construindo aí. Essa turma dos milicianos da política. E o pior é que ainda tem alguns que ficam procurando argumento para defender. Argumento não, procurando frases feitas nos fakes da vida. Eu costumo dizer, já encerrando, que infelizmente Célio, meu querido amigo e companheiros, Paulão, o que eu vejo no Congresso muitas vezes é que os robôs da internet tomaram forma de deputado e foram para lá. Muitas vezes a gente assiste eles com o celular na mão e 3, 4 frases. Aí eles leem e quase nunca ocupam nem o tempo que eles têm para falar. A gente quer mais tempo para poder dizer ao nosso povo o que a gente pensa. Eles querem menos tempo porque eles não precisam de argumentos, só precisam da mentira, da farsa, do entreguismo e de alguns valores que ficam para trás. Que Deus nos proteja, que a gente tenha a capacidade de entender. Precisamos argumentar para ganhar os setores médios, para ganhar o setor produtivo brasileiro. A economia nacional precisa muito da gente. A geração de emprego, de renda, as linguagens são outras, nós não temos grandes massas de trabalhadores juntos. Você imaginar que Lula nasce o PT nasce com Lula e Lula nasce com o PT, lá no movimento sindical dos metalúrgicos, imensas, milhares de pessoas naquelas grandes assembleias. Hoje você vai na fábrica daquela, com certeza tem menos de 10% dos trabalhadores que tinha há 2, 3 décadas atrás. A uberização, a pejotização, agora com essa pandemia, as pessoas vão trabalhar em casa, muitas delas. Tudo isso nos impõe uma nova dinâmica de linguagem, de percepção da vida, dos valores, da humanidade e da paixão que nós temos pelo ser humano, esse amor que nós temos pela vida, que deve ser traduzido na política em luta, traduzido em bons embates, que não nos falte essa percepção para que nas redes sociais tenhamos essa condição de nos inovar, de nos renovar e de aprender muito com tudo que nós estamos vivendo,
mas também fazer a nossa parte no que podemos inovar e criar novos embates e novos formatos para que essa luta não seja em vão. Grande abraço, obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Foi um prazer imenso nessa tarde de sábado. Não almocei ainda, mas podem ter certeza que estou bem alimentado aqui por esse tempo que a gente passou. Uma live demorada, mas é um formato diferente, com mais tempo para a gente conversar, para a gente ouvir as histórias. Foi muito bom. Valeu, Paulão. Valeu, Célio. Valeu, Guerreiro. Você que está do outro lado nos acompanhando. O nome dele? Silvio. Hilton. Hildo. Valeu, Hildo. Grande abraço. Valeu, Brasil. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado, deputados. E vamos à luta. Um abraço, deputado Paulão. Um abraço, deputado Zé Neto. Um abraço, deputado Célio Moura. Um abraço a todos que assistiram. Fora Bolsonaro. É a luta que unifica o Brasil. Até logo, gente. Viva o PT! Viva o povo brasileiro! Viva o PT!